Bom, então, continuando aqui, vou voltar para os nossos slides. Bom, então, eu havia falado para vocês, né, que a gente tem essas mudanças no direito de família que repercutem também no direito sucessório, no direito das sucessões, sobretudo porque a família é um dos fundamentos do direito sucessório. Agora, voltando um pouquinho para o direito sucessório, eu vou entrar aqui nos princípios importantes e quando a gente for falar da sucessão legítima, eu vou retomar alguns conceitos também de direito de família que vão ser importantes ali. Aqui no direito sucessório, nós temos um princípio importantíssimo, que é o princípio da unidade da sucessão. De onde a gente tira esse princípio? Somente. De onde a gente tira esse princípio? A gente tira esse princípio do artigo 1791 do Código Civil, que vai falar que a herança defere-se como um todo unitário. Só interromper aqui um minutinho que eu tô achando que tá... Aí. Estranho. Estranho. O que tá fixado agora no... Peraí que eu vou fixar um... É que tava aparecendo só você, Everton, para mim. Por isso que eu tive que parar um pouquinho aqui para acertar isso, mas já acertei. Pronto. Bom, então, falávamos, né, do princípio da unidade da sucessão e eu falei que ele está previsto no artigo 1791 do Código Civil. Ali, quando o Código Civil diz que a herança, já sabemos o que é essa herança, né, essas relações jurídicas, sobretudo de caráter patrimonial, que são transmissíveis e que eram de titularidade do autor da herança, né, quando ela for transmitida, ela é entregue como um todo unitário, ou seja, como uma universalidade, ainda que vários sejam os herdeiros. Então, daí nós tiramos que a herança é uma universalidade de direito. A própria lei está dizendo e está estabelecendo que a herança defere-se como um todo unitário. Ainda que vários sejam os herdeiros, eu digo mais, ainda que seja composta por vários bens móveis. Né? Também diz lá o parágrafo único que até a partilha, os direitos dos coherdeiros, né, é indivisível e regula-se pelas normas relativas ao condomínio. Então, esse princípio da unidade da sucessão vai nos dizer, portanto, que a herança é uma universalidade de direito, ela vai ser tratada, adiante aqui um pouquinho, ela vai ser tratada como um todo unitário, ela é uma integralidade, independentemente da natureza e da origem dos bens. Ela vai ser sempre tratada de uma forma geral, com a mesma disciplina. Então, ainda que eu tenha bens móveis, bens imóveis, bens materiais, bens imateriais, enfim, o patrimônio deixado pelo decúdio, ele é indivisível. Então, vejam que eu trouxe até algumas frases e algumas colocações para a gente refletir, que eu até extraí, não sei se vocês conhecem, mas eu acho esse livro, é um livro recente que saiu de Direito das Sucessões, que é o Fundamentos do Direito Civil, tipo, aqui assim, pior que fica espelhado, né? Do Tepedino, com a Ana Luísa Maia Nevares e a Rosimelo Vencelau Meirelles. É um livro de fundamentos do direito das sucessões, é bem conciso, objetivo, mas ajuda bem a gente a extrair os conceitos. Eu recomendo bastante a leitura. Ele não é muito grosso, vocês podem ver que ele é bem objetivo. E aí eu tirei alguns ensinamentos importantes, algumas conclusões importantes desse princípio da unidade da sucessão. Então, primeiro, que a integralidade do patrimônio transmissível é submetida à mesma disciplina, ainda que sejam vários os bens, vários os herdeiros, que a natureza desses bens sejam diferentes, que as qualidades pessoais dos sucessores sejam diferentes. Nós não vamos mais, não vamos fazer distinção. A herança é tratada como um todo unitário.
Só de curiosidade, né? Por que a gente fala de qualidades pessoais dos sucessores? Em ordenamentos, sobretudo pré-Revolução Francesa, vocês podem perceber, se a gente for estudar historicamente, existiam algumas desigualdades, sobretudo assim, só para dar um exemplo, né, com relação às qualidades pessoais dos sucessores, de se dar algum benefício, por exemplo, para o filho homem primogênito, né? Então ele receber herança e não mulheres. Então se levava em consideração qualidades pessoais dos sucessores, ou às vezes títulos de nobreza, né? Então títulos de nobreza que iam para os filhos homens, né? Enfim. Então, quando a gente fala de um tratamento unitário da sucessão, tanto com relação aos bens quanto com relação aos herdeiros, representa um avanço, de certo modo, para combater essas desigualdades. Né? Então, de fato, por isso que eu falei que é pré-Revolução Francesa, quando a gente começa a falar mais de igualdades e de abandonar um pouco essas ideias de título de nobreza e tudo mais, aí a gente entra nesse paradigma de unidade da sucessão. Hoje já existe uma crítica a esse princípio, que é justamente tratar todo mundo igual, de acordo com a igualdade formal, ou seja, uma igualdade abstrata. A doutrina, alguns doutrinadores já têm defendido que seria o ideal mesmo levar em consideração, sim, algumas qualidades pessoais dos sucessores. Então, por exemplo, o direito real de habitação. Nós sabemos que ele hoje, deferido ao cônjuge. É um direito super polêmico, tem vários aspectos ali muito polêmicos do direito real de habitação. Espero conseguir falar com vocês sobre isso numa aula posterior. Mas aí a doutrina fala assim, poxa, por que nós não deferimos um direito real de habitação a um filho menor de idade, por exemplo, um filho criança, um filho adolescente, que às vezes vai precisar mais do que um viúvo, né? Por que eu não levo em consideração essa qualidade pessoal do sucessor para conferir uma proteção especial, né? O mesmo com relação a pessoas com deficiência, que possam não estar habilitadas a trabalhar. Enfim, será que elas não mereceriam uma proteção melhor, maior do direito sucessório? Então fica essa crítica. Mas para a gente entender de onde veio esse princípio da unidade da sucessão, ele tem um mérito, né? Mas hoje talvez ele não seja mais tão suficiente. A gente precisa pensar também, então, que como consequência, nós temos para o direito sucessório que a herança é uma universalidade de direito. E o que significa isso? Significa que eu vou considerar a herança um bem coletivo reunidos por determinação legal, ou seja, ainda que esses bens sejam divisíveis entre eles, sejam incorpóreos ou corpóreos, sejam, enfim, bens móveis, né, que possam ser separados de fato, né, por determinação legal, eles são considerados universalidade de direito, portanto, inseparáveis. Isso tem inúmeras repercussões no direito sucessório. Eu trouxe essa frase, eu acho muito elucidativa, né? A universalidade de direito caracteriza-se pela fungibilidade de seus elementos, ou seja, a fungibilidade sempre que a gente pode trocar, né, os seus elementos, eles não são infungíveis. Infungíveis são aqueles bens que não podem ser substituídos por outros de mesma qualidade e quantidade. Aqui não. A gente tem bens fungíveis, né? Mas eu não posso separá-los, eu não posso trocá-los, justamente porque eles são considerados universalidade de direito. Então, a universalidade de direito caracteriza-se pela fungibilidade de seus elementos, sem que se contravenha com isso a sua unidade e a sua identidade. Vou ter também uma utilidade com esse princípio de proteção dos credores. Por quê? Bom, deixa eu ver isso. Tem uma interferência só no meu, será? Deixa eu ver aqui. Bom, eu vou ter uma utilidade desse princípio na proteção para os credores, né?
Porque uma vez que eu trato a sucessão, né, o direito, a herança, como um todo unitário, eu evito que ela se desfaça antes da partilha. E vai ser durante o inventário que eu vou apurar quais são as dívidas, né, quais são os débitos e quais são os créditos que existem com relação àquela herança. E com isso eu protejo os credores, eu evito que esse patrimônio se dissipe. Né? Então, por isso, mantenho ele íntegro até o momento da partilha. Uma vez que eu apurei o que é de fato a herança líquida, ou seja, aquilo que vai ser entregue para os herdeiros, aí sim eu posso ter a partilha, né, e a adjudicação dos quinhões ou dos bens para cada um dos herdeiros. E a outra utilidade, já falei para vocês, que é a igualdade entre os herdeiros, né? Se considerar cada um dos herdeiros iguais, apesar dessa desigualdade material, né? Bom, passando um pouquinho adiante, um outro princípio importantíssimo do direito sucessório, que vai ter inúmeras repercussões, vai ser o princípio da intangibilidade da legítima. Ou seja, a intangibilidade significa que eu devo preservar, melhor falando, né, numa afirmação, eu devo preservar a legítima. O que é a legítima? A legítima é a parte dos bens do autor de herança que é indisponível, que está sob a proteção da lei, que a lei resguarda e que a lei entrega ao herdeiro que é considerado herdeiro necessário. Isso é legítima. E com relação à legítima, por isso que a gente diz que ela é intangível, ela não pode ser diminuída. Ela não pode ser diminuída nem pelo autor da herança, né? Não pode ser diminuída por ato de vontade, não pode ser diminuída em vida nem em testamento. Então, o que compõe a legítima precisa ser preservado. Bom, quem tem essa proteção? Imaginem então que a legítima ela restringe a liberdade de testar. Nós temos um sistema no Código Civil brasileiro em que nós valorizamos a liberdade testamentária, ou seja, a pessoa pode testar e definir com isso o destino do seu patrimônio para depois da sua morte, se ela quiser, fazendo com que a sucessão legítima, de certo modo, tenha um caráter supletivo. Ou seja, eu só vou olhar para as regras da lei de sucessão legítima se eu não tiver um ato de disposição de vontade do autor da herança, se eu não tiver um testamento, se eu não tiver um codicilo, enfim. Aí eu olho para as regras previstas na lei. Mas isso, se eu não tiver herdeiros necessários, essa liberdade do autor da herança é irrestrita. Se eu não tiver herdeiros necessários, o autor da herança pode fazer o que ele quiser com o patrimônio dele, e aí eu nem vou precisar, de fato, olhar para a sucessão legítima. Só vou olhar em algumas situações se o autor da herança, né, não dispuser de todo o seu patrimônio, ou se o testamento for nulo, a gente vai ver essas situações. Mas isso faz com que tenha um caráter assim, um pouco certamente supletivo da sucessão legítima, quando eu tenho uma liberdade testamentária ampla. Mas quando eu tenho herdeiros necessários, aí restringe-se a liberdade testamentária do autor da herança. E aí ele não vai mais poder fazer o que ele quiser com o patrimônio dele. Aí ele vai ter necessariamente que resguardar a metade desse patrimônio para os seus herdeiros necessários. Está lá no artigo 1789 do Código Civil, né? Havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor da metade da herança. O 1845 é o artigo que vai dizer quem são esses herdeiros necessários que merecem essa proteção tão firme, tão forte do Código Civil, por meio de uma norma que a gente chama de norma cogente, né? É uma norma que não pode ser afastada pela vontade das partes. São herdeiros necessários descendentes, ascendentes e o cônjuge. Polêmica infindável. Incluo ou não incluo aqui o companheiro? Vou
preparar uma aula para a gente falar só da sucessão do cônjuge do companheiro, e aí a gente aprofunda um pouquinho mais sobre isso. Fato é que aquele recurso extraordinário do STF que equiparou os direitos sucessórios do companheiro aos direitos do cônjuge, não foi explícito com relação à qualificação do companheiro como herdeiro necessário. Houve até embargos de declaração para que o STF se manifestasse, e o STF entendeu que fugia do escopo do processo, que não houve uma discussão, né, durante o processo a respeito disso, e entendeu por bem não se manifestar. Então, nós temos uma disciplina expressa com relação ao artigo 1829, que é a vocação hereditária, que do companheiro vai se observar agora o artigo que é previsto para o cônjuge, que é o 1829, mas com relação ao 1845 ainda não sabemos ao certo. A doutrina tem caminhado majoritariamente para a afirmação de que é sim herdeiro necessário, tá? Mas ainda não tem uma... Eu tenho até decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, um precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que foi proferido até pelo Marcos Vinícius Rios Gonçalves, né, o juiz aí do Tribunal de Justiça de São Paulo, considerando, afirmando que o companheiro é sim herdeiro necessário, mas nós não temos uma decisão de tribunal superior. Tá? Bom, por consequência, para vocês verem a loucura que não é agora para fazer sucessão, planejamento sucessório hoje, a loucura que não é por essa incerteza, né? Esse artigo também é um pouco criticável, né? Já tem doutrina criticando, falando assim, poxa, mas ascendente como herdeiro necessário, né? Será que na nossa sociedade atual os pais, avós, né, bisavós do autor da herança, eles têm alguma dependência econômica que justifique colocá-los como herdeiros necessários, né? Enfim, fica o questionamento, né? Sobretudo quando a gente tem ascendentes e cônjuge, né? Tem essa crítica, mas isso é tão somente uma crítica doutrinária. Para a lei não tem dúvidas, descendentes, ascendentes e cônjuge são os herdeiros necessários. Podemos pensar companheiro ou não, né? Com essas ressalvas que eu falei para vocês. O 1846, então, vai falar da legítima. Pertence aos herdeiros necessários de pleno direito a metade dos bens da herança, constituindo a legítima. Eu sempre falei muito para os alunos, sobretudo quando alguns que não tratam tanto, não têm tanta afinidade com o direito das sucessões, eu percebia muito uma confusão entre essa legítima e a sucessão legítima, né? Porque a gente usa o mesmo termo, legítima, quando são coisas diferentes. O termo está se referindo a coisas diferentes. Aqui vejam que eu estou falando de um substantivo, constitui a legítima. Legítima aqui é substantivo. Ela é utilizada como nome, é o nome que se dá para metade dos bens da herança, que é resguardada, garantida aos herdeiros necessários. Quando eu falo de sucessão legítima, o legítimo ali está como um adjetivo, né? Ele está qualificando a sucessão. A sucessão é legítima. Ali, quando eu falo de sucessão legítima, eu só estou usando legítima para me referir à fonte das regras que vão disciplinar aquela determinada sucessão. Então, são coisas diferentes. Eu posso ter sucessão legítima sem legítima. Eu posso ter uma sucessão legítima em que o autor da herança não deixou nem descendentes, nem ascendentes, nem cônjuge. Então, é uma sucessão legítima, não deixou testamento também. Então, eu vou observar as regras da sucessão legítima, mas não tem essa reserva de bens. Agora, eu posso, se eu tiver herdeiros necessários, eu necessariamente preciso reservar esses bens, essa metade dos bens, e aí isso eu vou chamar de legítima. Então são coisas diferentes, a gente precisa ver pelo contexto, mas eu já dou essa dica. Legítima no sentido de reserva de bens, ela é um substantivo, né? É um substantivo. Bom,
também é importante a gente perceber no artigo 1849 que o fato de uma pessoa ser herdeiro necessário não o impede de ser também herdeiro ou legatário, herdeiro testamentário ou legatário. Então, ele pode somar as qualidades, ele pode ser herdeiro necessário, portanto, ele é um herdeiro legítimo, né, porque decorre da lei. Herdeiro necessário é aquele que a lei prevê, portanto, ele é pertinente à sucessão legítima, né? Então, ele é um herdeiro legítimo, mas também pode ser que o testador, além daquilo que ele tem de legítima, de direito sobre a legítima, deixar alguma coisa a mais, deixar um legado, ou deixar alguma fração de sua parte disponível da herança, ou deixar até toda a sua parte disponível da herança para algum desses herdeiros necessários. É até razoavelmente comum, eu tenho visto alguns testamentos que aí o autor da herança faz isso, assim, deixa a sua parte disponível para os filhos, né? Ele é casado, deixa para os filhos, o que significa que o cônjuge pode ser que tenha, a gente vai ver as regrinhas, né? Mas pode ser que ele tenha algum direito hereditário, mas se eu não, né, ele é considerado herdeiro necessário, mas aí os filhos recebem uma parte maior, porque vão receber também a parte da metade disponível. Ou o contrário, o autor da herança que deixa toda a sua parte disponível para o cônjuge, né? Enfim. Então pode acontecer isso, não tem problema nenhum. E não, o herdeiro, se ele for chamado a suceder, se tiver no grau dele de recebimento da herança, por exemplo, um filho que recebe na primeira classe, né, é herdeiro de primeira classe, ele não precisa escolher, ele pode receber, conservar essas duas qualidades, a qualidade de herdeiro necessário e também de herdeiro testamentário ou de legatário, né? Outra consequência interessante, nós vimos agora que são herdeiros necessários descendentes, ascendentes e cônjuge, né? Portanto, esses são os herdeiros que são inafastáveis. Por consequência, o autor da herança, ele não pode decidir deixar nada ou não deixar nada para esses herdeiros, porque esses herdeiros têm a proteção da legítima. A única situação que se permite não contemplar o herdeiro necessário vai ser a deserdação. Então, o autor da herança deserda algum dos seus herdeiros necessários. Ainda assim, nós veremos esse procedimento de exclusão do herdeiro necessário, né? Tem uma série de requisitos, mas precisa ser motivado. Né? O autor da herança não pode, porque ele quer simplesmente tirar um filho da jogada, por exemplo, e querer que um filho não receba nada. Pelo menos a parte dele na legítima o filho vai receber, a menos que ele tenha praticado algum dos atos que gere uma deserdação e o pai tenha feito a deserdação em testamento, né? Que é uma situação excepcional. Agora, para excluir um colateral, e os colaterais eles são também herdeiros, né? Então, veremos no artigo 1829 que são herdeiros descendentes, ascendentes, sem limitação de grau, cônjuge e herdeiros colaterais até o 4º grau. Os herdeiros colaterais não estão nesse 1845, né? Então, eles não estão nesse 1845, significa que eles só vão receber alguma herança se o autor da herança não tiver deixado nenhum desses outros herdeiros que recebem antes dele, né, que estão em classes anteriores a dele, e não tiver deixado testamento, né, ou no testamento não tiver contemplado todos os bens. Do contrário, o autor da herança, se quiser, ele pode fazer um testamento deixando todos os seus bens para quem ele quiser, para uma instituição de caridade, se ele quiser, e ele não precisa motivar. Ele não precisa dizer por quê. Ah, só tenho um irmão na vida, né? Não tenho filho, não tenho marido, não tenho pais vivos, né? Enfim. Então, posso dispor livremente dos meus bens, mas eu só tenho um irmão vivo. Ah, então não quero deixar nada para o meu irmão. Só fazer um testamento. Precisa motivar? Não, não precisa motivar. Só vai lá e deixa para quem quiser. Então, esse é o efeito desse princípio da intangibilidade da legítima, que tem inúmeras repercussões. Essa proteção é tão forte da legítima no nosso ordenamento que ele irradia, inclusive, para outros setores ali do Código Civil, fora da transmissão causa-mortes, para preservar, para ter certeza que não vai haver nenhuma fraude
né, a esse princípio da intangibilidade da legítima. Então, eu menciono alguns dos artigos aqui que tem essa irradiação do princípio da intangibilidade da legítima, que estão fora do direito sucessório, que vai ser a possibilidade de anular uma venda entre ascendente e descendente, está no artigo 496 do Código Civil, né? Também, da mesma forma, anular troca de valores desiguais, então, que poderia representar algum benefício para algum ascendente ou para algum descendente, né? Enfim, feito por algum ascendente. Doação em vida, né? Então, a gente falou da compra e venda, né? Do contrato de compra e venda e do contrato de troca, né? Ou permuta. No caso da doação em vida, um pai que doa um bem para o seu filho, ele pode, né? Mas se ele o fizer, isso significa adiantamento de legítima. Quando o pai falecer, os outros filhos, por exemplo, podem invocar essa doação que foi feita em vida para descontar, a gente fala que é chamar a colação, né? Para descontar da herança que havia no momento da morte, né? Descontar da parte que esse filho que recebeu o bem em vida vai receber quando houver abertura da sucessão. Outra questão, né, que é a doação inoficiosa, ou seja, esse princípio ele é tão forte que ele limita o autor da herança mesmo em vida, de modo que o autor da herança não pode fazer doações que ultrapassem a parte disponível dos seus bens, né, de forma que, então, ele infrinja a própria proteção dos herdeiros necessários. Então, vejam, são várias irradiações do princípio da intangibilidade da legítima, porque esse princípio, ele é um princípio realmente muito forte, bem arraigado no nosso Código Civil. Tem críticas? Inúmeras, né? Então, a gente tem inúmeras críticas à legítima, primeiro, por ter assim, um certo paternalismo do legislador ao não confiar no autor da herança de que ele vai saber contemplar os seus familiares, né? Ou as pessoas que mais precisam da sua família, as pessoas mais próximas da sua família. Então, já é uma crítica que se faz. Vários ordenamentos, sobretudo quando seguem a orientação do common law, acabam utilizando um princípio amplo de liberdade testamentária, sem fazer essa restrição da legítima. Mas nós preferimos fazer essa proteção, dar essa proteção aos herdeiros necessários e, com isso, restringir a liberdade testamentária do autor da herança. Então, tem essa questão, tem a questão de se não pensar concretamente nas necessidades de cada herdeiro, então, de pensar assim, quando a legítima foi implementada no nosso ordenamento, pensada no nosso ordenamento, e ela está desde antes no nosso direito pré-codificado, desde as ordenações a gente já tinha legítima. O que mudou foi só a proporção da legítima, mas a gente sempre teve legítima no nosso direito, mesmo quando a gente utilizava o direito de Portugal, né, das ordenações. E aí, quando a gente pensava na legítima antes, ela fazia mais sentido, porque também numa sociedade em que você tem uma expectativa de vida mais baixa, a chance de se deixar, por exemplo, filhos dependentes no momento de falecimento dos pais é maior, né? Se você tem uma possibilidade das pessoas morrerem aos 50 anos de idade, 50, antes dos 50 anos, você vai ter uma chance maior de que essa pessoa tenha filhos dependentes economicamente dela. Então, você deixar um patrimônio mínimo, não no sentido que o Fachin fala, né, mas deixar uma parte mínima do patrimônio do autor da herança para essa pessoa faz todo sentido. Mas hoje em dia já é muito criticável porque a gente ampliou e muito a expectativa de vida, graças a Deus, né? Enfim, as pessoas falecem com mais idade, portanto, a chance de que elas deixem filhos dependentes é bem menor. Aqui.
Michele, um filho processado deserdado perde direitos sucessórios, mas ao mesmo tempo pode ser compelido a pagar alimentos aos ascendentes? Então, Michele, é assim, a deserdação, ela sempre vai acontecer depois da abertura da sucessão, ou seja, depois da morte do autor da herança. Então, o pai, né, assim, eu quero dizer, o pai, ele vai deserdar em testamento, ele vai fazer a deserdação no testamento dele. Mas depois que ele morre, é que vai se operar mesmo efetivamente, que essa deserdação vai ter eficácia. Porque o testamento, inclusive, ele possui eficácia pós-mortem. Então, se o pai em vida pleitear alimentos aos... É isso? Peraí. Mas ao mesmo tempo pode ser compelido... Isso. Se o pai em vida pleitear alimentos aos seus descendentes, aos seus filhos, nem vai se olhar, não é contemporânea a condição de deserdado. Né? O filho, no momento que o pai pedir os alimentos, ele não estará deserdado, porque por mais que o pai tenha um testamento em que ele prevê a deserdação, essa deserdação só vai produzir efeitos, se é que vai produzir efeitos, após a morte desse pai. Então, o filho não é deserdado naquele momento. Né? A gente vai estudar isso direitinho, quando a gente falar dos excluídos da sucessão, mas depois que... A questão é a seguinte, Michele, a deserdação, o autor da herança, ele precisa fazer em testamento, ele precisa motivar, precisa o motivo ser algum daqueles motivos previstos na lei, como hipótese para deserdação. Como a deserdação é considerada uma punição, esses motivos são taxativos, a pessoa não pode inventar um motivo, e aí ele vai constar uma cláusula de deserdação no seu testamento. Aí, depois que ele morre, e aí é aberta a sucessão, e aí que o testamento vai começar a produzir efeito, os outros herdeiros interessados podem ingressar com uma ação, podem não, se eles quiserem, se eles desejarem, né, eles vão entrar com uma ação confirmatória dos motivos da deserdação, e aí sim a deserdação vai produzir efeitos. Então, veja, embora ela se inicie no testamento, né, que é um ato de vontade do autor da herança, ela só produz efeito lá adiante, isso se os interessados ingressarem com a ação confirmatória de deserdação e se essa ação for procedente. Por isso não dá para a gente relacionar os alimentos com a deserdação, porque eles acontecem em momentos distintos. E no momento que se pede a deserdação, que se pedem os alimentos, né, que são pedidos os alimentos, a deserdação nem pode ser discutida ainda. E sem contar que, assim, a gente tem situações em que você pode, que a obrigação alimentar pode cessar por ingratidão. Aí também vocês vão estudar isso, provavelmente, no direito de família. Mas não necessariamente eu vou ter uma coincidência de causas, uma coisa não está atrelada à outra. Então, por isso, não dá para a gente dizer que você fala assim, ó, o deserdado perde direitos sucessórios, mas ao mesmo tempo pode ser compelido a pagar alimentos aos ascendentes. Então, não dá para ser ao mesmo tempo. Né? Não existe deserdação e, ao mesmo tempo, pedido de alimentos. Né? O que poderia acontecer é ser deserdado na sucessão do pai e a mãe pedir alimentos, mas aí também não tem nada a ver, porque são, né, relações jurídicas distintas. Respondi sua pergunta? Bom, tenho 2 minutos para responder. Então, 2 minutos. Se eu não respondi, a gente tem 2 minutos para poder responder. Você me diz aí se está tudo ok, mas qualquer coisa a gente volta a falar sobre isso na aula que eu falar de exclusão da sucessão. Perfeito? Eu acho que por hoje, acho que a gente já caminhou bastante no nosso programinha. Eu vou mandar depois para vocês os slides, inclusive a gente já tem uns errinhos aqui, eu já vou corrijo já. Mas aí depois se vocês precisarem de alguma coisa antes, vocês me avisam. Mas a minha ideia até é passar para vocês no final, que aí eu mando tudo bem completinho. Nosso curso terão quantas aulas? Bruna, eu já marquei com vocês, eu acho que umas 5 aulas, né, Francisca? Se não me engano, foi isso. Foi hoje, dia 9, nós temos de novo, dia 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aulas. 2, 4, 6, 6 aulas eu marquei.
Aí a gente vai vendo, vou vendo como vai. Bruno, né? Perdão. Então a gente vai vendo no caminhar do nosso programa se vai ser necessário mais alguma. Se for, a gente marca. Não estou com pressa, não. Eu prefiro que a gente faça as coisas com bastante calma, né? Que vocês possam tirar as dúvidas. Se vocês tiverem qualquer dúvida, surgir, lembrar depois, por favor, me passem. Se vocês estiverem estudando, se depararem com questões de direito das sucessões, quiserem me passar, por favor, me passem. A gente vai trabalhando nessas nossas próximas aulas, certo? Que acabou o nosso tempo. Muito obrigada, pessoal. Até terça-feira, dia 9, então. Obrigadão, viu? Tchau, tchau.